O filme começa nos revelando que aquele que possui a lança do destino tem um futuro em suas mãos. Entretanto, a lança estava desaparecida desde a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, somos levados para o México, onde vemos um rapaz encontrando algo escondido debaixo de alguns destroços, e assim que recolhe um objeto enrolado em uma bandeira, encontra a lança do destino, e devido a isso, começa a caminhar em linha reta. Mas antes de se afastar, um carro colide com o rapaz. Porém, uma marca aparece no braço do jovem e ele retorna para seu caminho. Posteriormente, o filme nos leva para Los Angeles, onde vemos uma mulher encontrando sua filha no teto do quarto dominada por um demônio. E com isso, o filme nos mostra John Constantine chegando no local. E assim que chega no hall do prédio, o padre Hennessy se aproxima do rapaz e diz que ligou para John porque não conseguiu resolver o problema sozinho. Logo em seguida, Constantine se aproxima da moça endemoniada e começa a preparar um ritual. E após revelar seu nome, o moço pressiona um símbolo na testa da jovem e inicia com o exorcismo. E não muito tempo depois, o demônio começa a se manifestar. E devido a isso, John pede para os donos da casa providenciar um espelho para finalizar com o ritual. Enquanto isso, o filme nos mostra o companheiro de John chamado Chase Kramer aguardando o rapaz retornar. E após Constantine pedir para Chase tirar o carro do local, os moradores providenciam um espelho para o exorcismo. E assim que posiciona o objeto, o demônio sai do corpo da moça e fica preso no espelho. E graças a isso, John lança a entidade para fora do prédio e a mulher fica liberta da possessão. Enquanto o homem estava saindo do local com o padre, John pede ajuda de Hennessy, mas antes de se retirar, o rapaz retira um símbolo de proteção do pescoço do padre e diz que ele não precisava mais daquilo, e assim, se despede de Hennessy. Posteriormente, vemos Angela Dodson entrando em uma igreja se confessando para o padre, onde ela diz que tinha eliminado mais uma pessoa com um revólver, e logo que chega em casa, ouvimos a conversa com o padre onde começa a refletir sobre o porquê sabia onde os bandidos estavam, e como resposta, o padre diz que Deus tinha um plano reservado para ela. De madrugada, enquanto estava dormindo, Angela começa a sonhar com sua irmã chamada Isabel Dodson, e não muito tempo depois, a moça vai até a cobertura do hospital psiquiátrico que estava, fica na beira do prédio, e logo em seguida, se lança em uma piscina. Depois disso, o filme nos mostra John passando mal no meio da madrugada, e no dia seguinte, Constantine descobre que estava com câncer de pulmão, e ao longo da conversa com sua médica chamada Leslie, recebe a notícia que deveria se preparar para partir. Ainda no mesmo dia, Angela recebe a notícia de que sua irmã tinha se desvivido, e enquanto estava recebendo os detalhes do ocorrido, a mulher diz que Isabel nunca faria aquilo. Porém, o policial confirma que Isabel fez aquilo porque as câmeras de segurança registraram todo o percurso da jovem. Posteriormente, o filme nos mostra o homem ainda caminhando com a lança em sua mão. Entretanto, por onde o rapaz caminhava, os animais em sua volta faleciam. Depois disso, vemos Bima entrando na casa de John para vender alguns objetos, e após mostrar alguns equipamentos para o rapaz, Bima questiona qual trabalho que o homem tinha em mente, e Constantine relata o último exorcismo que realizou. De noite, após uma breve conversa com Chase, John entra em uma biblioteca e pede para falar com o responsável. Porém, Angela chega no local e diz que tinha horário marcado para falar com o padre. Assim que Angela começa a conversar com o homem, diz que sua irmã nunca se desviveria, e após um breve diálogo, o padre diz que não poderia fazer nada em relação a Isabel. Enquanto isso, Constantine começa a conversar com o anjo Gabriel sobre os exorcismos que estava realizando, como poderia ser liberto de seu câncer, e porque ainda não tinha o direito de entrar no céu. E após Gabriel explicar o que Deus queria que ele fizesse, John pergunta para o anjo por que de ele ter nascido com o dom de expulsar demônios, e graças a isso, Gabriel explica que em breve ele irá falecer e irá para o inferno por causa da vida que eliminou. Do lado de fora da biblioteca, John e Angela trocam rápidas palavras, e assim, o homem começa a caminhar em meio à chuva. Depois disso, o filme nos mostra Hennessy tateando algumas folhas de jornais, e após algum tempo, encontra uma reportagem descrevendo o falecimento de Isabel. E enquanto isso, vemos Angela assistindo o vídeo das câmeras de segurança do hospital, e ao longo da gravação, a moça descobre que antes de se lançar, Isabel olhou para uma das câmeras e disse o nome de Constantine. E logo que descobre o segredo, os telefones da casa da mulher começam a tocar simultaneamente. Ainda no mesmo dia, vemos John passando mal no meio de uma avenida, e misteriosamente, alguns animais começam a se aproximar do homem, e ainda no mesmo momento, inúmeros insetos em forma de homem começam a atacar Constantine, e ao longo da batalha, John recolhe uma de suas relíquias e consegue enfraquecer a entidade, e após algum tempo, uma van atropela o demônio e o elimina. Em seguida, John encontra Chase e conversam sobre um bar que habitava o bem e o mal, e não muito tempo depois, o homem entra no bar que estavam comentando e avista vários anjos e demônios. Ao longo de sua entrada, Constantine encontra meia-noite e começa a conversar com o homem,
e após relatar o estado da sua saúde mental, meia-noite revela que a alma de John era a única que Lúcifer faria questão de buscar pessoalmente. Ainda durante o diálogo, o jovem revela que um demônio tinha o atacado publicamente, e meia-noite responde que era impossível, já que demônios ficam aprisionados no inferno, e após relembrarem um pouco de seus passados, John expõe que estava com medo porque estava sentindo que algo maligno estava prestes a acontecer. Durante a conversa, Baltazar, um anjo híbrido, aparece no local e começa a discutir com Constantine, e graças a isso, meia-noite expulsa John e diz que precisava conversar com Baltazar, mas enquanto estava se retirando, John começa a passar mal novamente. Mais tarde no mesmo dia, enquanto Constantine estava em casa, começa a ouvir alguém batendo na porta, e assim que atende, encontra Angela pedindo para conversar com o rapaz, e assim que entra na casa, começa a relatar o que aconteceu com Isabel, porém, John diz que não iria ajudar a detetive. Enquanto a Angela estava voltando para casa, Constantine avista inúmeros demônios através da janela, e ainda no mesmo momento, o homem se une à moça e revela que o céu e o inferno fizeram uma aposta usando as almas dos seres humanos, e ao longo da discussão, as luzes da rua começam a apagar. Ainda no mesmo momento, a dupla começa a escutar milhares de asas batendo, e não muito tempo depois, John ateia fogo em um lenço enrolado em sua mão e afasta inúmeros demônios, e assim que as entidades desaparecem, o rapaz explica para Angela que aqueles demônios estavam ali para coletar a alma da jovem, e graças ao ocorrido, Constantine diz que iria certificar de que Isabel realmente não estava no inferno. Mais tarde na mesma noite, acompanhamos os preparativos para John ir para o inferno, e após colocar seus pés dentro de uma panela com água, o homem pede para que Angela saia do apartamento, e antes de a moça fechar a porta do local, Constantine olha para os olhos do gato de Isabel e aparece repentinamente no inferno. Ao longo de sua caminhada, alguns demônios começam a sentir a presença de John, e assim que o homem encontra Isabel, começa a correr em sua direção enquanto é perseguido, e ao longo da corrida, enquanto a moça se lançava do prédio, Constantine alcança a pulseira de hospital da mulher e retorna para o plano terreno, e com isso, entrega o objeto para Angela dizendo que Isabel tinha lhe enviado. Posteriormente, vemos Hennessy entrando em um necrotério, e não muito tempo depois, encontra o corpo de Isabel Dodson, e assim que toca no corpo da jovem, se assusta com o que vê e descobre que ela tinha uma marca em seu pulso, e logo que é descoberto, corre para uma loja de conveniência para beber algo. Entretanto, os líquidos não descem para sua boca. Enquanto Hennessy começava a passar mal, vemos Baltazar entrando no estabelecimento, e em seu último suspiro de vida, Hennessy pega um objeto pontiagudo e começa a ferir sua mão enquanto chama por Constantine, e não muito tempo depois, um rapaz se aproxima e tenta socorrer o homem. Depois disso, vemos John conversando com Angela sobre sua infância sendo sensitivo com coisas sobrenaturais, como seus pais reagiram quando seus dons começaram a se manifestar, e como foi estar 2 minutos sem vida e ser levado para o inferno, e após passar por esses momentos, Constantine revela que sabia o que deveria fazer em sua vida. Ao longo do relato, o rapaz expõe que anjos e demônios não podem andar no mundo dos humanos, e para alcançar seus objetivos, híbridos entre humanos e seres sobrenaturais caminham na terra sussurrando no ouvido das pessoas. Ainda no mesmo momento, John revela que a razão de ele não ter o direito de ir para o céu é porque ele tinha se eliminado quando era adolescente, e como tentativa de não ir para o inferno, eliminava os demônios da terra. Enquanto estavam conversando, Angela recebe um chamado dizendo que um homem tinha se afogado com álcool, e assim que chegam no local, Constantine descobre que Hennessy tinha falecido, porém, o rapaz encontra o sinal deixado na mão do homem, e no mesmo momento, John liga para Bima e relata o que encontrou na mão do padre, e assim que desliga a ligação, diz que gostaria de ver o local onde Isabel tinha falecido. Ao longo da investigação, Angela relata como foi sua infância com Isabel expondo o que via e como a moça chegou até o hospital psiquiátrico, e após ouvir o relato, Constantine diz que Isabel deixou algo para trás antes de se lançar, e que somente Angela poderia encontrar o que poderia ser, já que era gêmea da mulher. Após pressionar a jovem a se lembrar de algo que poderia ajudar na investigação, Angela se lembra da maneira que se comunicava secretamente com sua irmã, e graças a isso, John descobre que Isabel deixou algo escrito relacionado a Coríntios capítulo 17, e descreve que essa escritura só existia na Bíblia do Inferno. Com isso, Bima lê o versículo para John e Angela e descreve o que aquilo poderia significar, onde diz que para Mamon, filho do diabo, pudesse entrar no mundo dos humanos, necessitaria de um paranormal poderoso e da ajuda de Deus, mas enquanto estava descrevendo sua teoria, Bima é atacado por algo. Assim que Constantine e Angela chegam no escritório de Bima, encontram-no consumido por insetos, e no mesmo momento, o filme nos mostra o rapaz ainda caminhando com a lança em sua mão roubando um carro. Posteriormente, enquanto estavam na casa de John, Angela revela que também via coisas estranhas quando era pequena,
Entretanto, não dizia para ninguém porque viu a maneira que seus pais se comportavam com Isabel. Mas depois de adulta, realmente parou de ver o mundo espiritual, e graças a isso, Angela diz que se fosse possível, gostaria de trocar de lugar com Isabel. Com isso, vemos John preparando um outro ritual junto de Angela, e ao longo do preparo, a moça se deita em uma banheira preenchida com água e o homem a mantém submersa, e após algum tempo, Angela começa a se debater debaixo d'água. Não muito tempo depois, o local onde a mulher estava explode e Angela diz que tinha visto como era o inferno de perto, e graças a isso, a moça começa a correr pelo local dizendo que alguém esteve no prédio. Ao longo de sua procura, Angela entra no escritório de Beeman e se abaixa para pegar um objeto, e com isso, John descobre que Baltazar tinha encontrado o homem. Graças a isso, Constantine começa a preparar alguns equipamentos, e logo em seguida, assim que a dupla chega em frente ao elevador de um prédio, John entrega o colar de Hennessy para Angela e pede para ela ficar no carro. Dentro do local, o filme nos mostra Baltazar sendo atacado por John enquanto o rapaz questionava como Mammon estava se infiltrando no mundo terreno, e graças a isso, os homens começam a brigar. Enquanto isso, vemos Angela recolhendo sua arma e subindo no andar que Constantine estava sem o colar que o moço lhe entregou. Durante o combate, John começa a preparar o ritual final em Baltazar, fazendo com que ele seja perdoado de todos os seus pecados e sendo encaminhado para o céu. Mas antes que o rapaz finalize, Baltazar revela que Mammon entraria para o mundo terreno através do sangue de Deus, e ele usará o sangue que estava na lança que perfurou Jesus na cruz. Enquanto Constantine estava indo embora, Baltazar revela que Angela fazia parte de sua missão, e após John realizar seu último ataque, começa a detalhar sobre a lança do destino e como ela poderia trazer Mammon para a terra. Enquanto isso, Baltazar anuncia para Mammon que tinha encontrado a irmã de Isabel, e logo em seguida, a criatura desaparece. Ainda no mesmo momento, enquanto Constantine e Angela estavam tentando descobrir como o filho do diabo iria entrar na Terra, o rapaz descobre que Angela não estava com o amuleto que lhe entregou, e repentinamente, a moça começa a ser puxada por algo sobrenatural. Porém, John não consegue alcançar a mulher. Logo em seguida, Constantine vai até o bar do meia-noite e invade o local, e assim que encontra o homem, o moço diz que precisava usar a cadeira, e graças a isso, meia-noite começa a atacar John, e após o rapaz explicar o que estava acontecendo entre o céu e o inferno, vemos o homem levando Constantine até a relíquia. Assim que se senta na cadeira, meia-noite questiona John do porquê queria fazer aquilo, e após responder que era algo pessoal, o homem quebra uma lâmpada acesa e eletrocuta o rapaz, e com isso, Constantine começa a enxergar todos os passos do homem que estava carregando a lança que feriu a Cristo, e ao longo da visão, o moço descobre o destino do homem. Após o ocorrido, vemos John e Chase fabricando munição de ouro com água benta, e ao longo do processo, Chase detalha para meia-noite do porquê estarem fazendo aquilo e diz para Constantine que ele não conseguiria salvar o mundo sozinho. Depois disso, o filme nos leva para o hospital, onde vemos Angela sendo arremessada no mesmo local onde Isabel se desviveu, e assim que se recupera, o rapaz que estava carregando a ponta da lança começa a se aproximar da jovem e Angela começa a atirar no moço. Porém, o homem reage e começa a atacar a moça. Ainda no mesmo momento, John e Chase chegam no hospital, e após ouvirem os ruídos do combate, se separam e começam a colocar o plano em ação, e graças a isso, John se encontra com os demônios híbridos que estavam no local e ativa o detector de fogo, e assim, os sprinklers começam a despejar água benta nas entidades, e devido a isso, Constantine começa a lutar contra os demônios. Enquanto isso, Angela luta contra o homem que estava carregando a lança, entretanto, o rapaz consegue eliminar a moça e enviá-la para o inferno, e não muito tempo depois, John e Chase chegam no local onde o combate se encerrou. Logo que descobrem o que tinha acontecido, Angela se levanta possuída por Mammon e começa a atacar Constantine, e ao longo do combate, John começa a exorcizar a moça, e durante o ritual, o demônio começa a manifestar no ventre de Angela, e após uma oração, a entidade desaparece. Enquanto estavam conversando sobre o ocorrido, algo sobrenatural começa a atacar Chase e o elimina, e graças a isso, Constantine une seus braços e invoca Gabriel, e ao longo da conversa, o anjo diz que estava trazendo Mammon para a terra, porque os humanos receberam uma dádiva injustamente, onde eles precisavam apenas se arrepender, que teriam o direito de entrarem no céu. Ao longo da conversa, Gabriel arremessa John para outra sala e se aproxima de Angela, e assim que o rapaz se recupera, começa a rezar para Deus pedindo por um pouco de atenção. Enquanto o anjo reinvocava Mammon, Constantine corta seus punhos com um pedaço de vidro. Após algum tempo, as luzes do ambiente começam a falhar, e no momento em que Gabriel iria libertar Mammon, Lúcifer aparece para Constantine e diz que ele prometeu que iria buscar sua alma pessoalmente. Ao longo da conversa, relatam sobre o que acontecerá quando Mammon for liberto. Porém, John revela que Gabriel estava com a lança do destino em mãos, e graças a isso, Lúcifer vai até o local e impede que seu filho seja liberto. E ao longo da discussão,
Gabriel descobre que Deus tinha tirado sua proteção sobre ele, e assim, Lúcifer envia Mamon de volta para o inferno e ataca Gabriel. Logo em seguida, o diabo se aproxima de John e questiona o que ele gostaria como último pedido, e o rapaz responde que gostaria de trocar sua alma pela alma de Isabel, fazendo assim com que a jovem entre no céu. Logo que Lúcifer liberta a alma da moça, se aproxima de Constantine para recolher sua alma. Entretanto, algo começa a segurar o corpo do rapaz, e graças ao pedido de John, o homem começa a ser levado para o céu, mas ao longo do trajeto, o demônio retira o câncer de Constantine e faz com que ele continue vivo. Depois disso, John se reencontra com Angela e recolhe a lança do destino, e ainda no mesmo momento, Gabriel se aproxima do rapaz e diz que Constantine poderia eliminá-lo, já que agora ele era apenas um ser humano. Entretanto, John ataca o antigo anjo e se retira do local. Posteriormente, Constantine se encontra com Angela no topo de um prédio, entrega a lança do destino para a moça, e pede para que ela esconda em um lugar que ninguém irá encontrar. E assim que a conversa se encerra, Angela se retira do local e vemos John abandonando o hábito de fumar e começando a mascar chiclete. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Constantine. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!